Seja bem-vindo a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos fazer o nosso terceiro programa sobre responsabilidade civil e a perda de uma chance. Nós já gravamos 2 programas, se você perdeu, vai no YouTube, assiste os programas, são muito bons, muito esclarecedores. Doutora Flávia, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. E a gente já está gravando aí, é o terceiro programa da nossa série, né? E o tema é responsabilidade civil e a perda de uma chance. Sim. Só para quem está nos assistindo entender, no primeiro programa a gente fez uma parte introdutória, você explicou a diferença, explicou conceitos, né? No segundo, características, e a gente começou a entrar e aprofundar mais sobre o tema, principalmente no programa anterior. Eu vou começar com uma pergunta para a gente poder entender um pouquinho essa questão da reparação, né? A responsabilidade civil, como você já explicou, tem requisitos e no caso de ter um dano, avalia-se até a extensão do dano e no caso da perda da chance tem que ter uma probabilidade e tal, você explicou os requisitos certinho. E no caso da pessoa, do agente causador, aquele que causou o dano, que tem que ressarcir, que foi condenado a reparar, e se ele não tiver dinheiro? Então, aí, como é que faz? E é comum de acontecer, né? Como eu disse, o dano, você vai fazer a extensão do dano, e aí nós teremos um valor, uma mensuração da indenização. E é imputado àquele que causou o dever, né? Uma obrigação de reparar este dano. Aí nós temos algumas situações. Primeiro, o agente ter condições e pagar a indenização, que é o que se espera, né? O cumprimento da indenização. Se ganhar e levar, né? Ganhar, o famoso ganhar e levar. Aí nós temos uma segunda situação, que é o ganhar e não levar. O agente, ele teve a sua condenação, foi reconhecido o direito da vítima de ser ressarcido ao dano sofrido, porém, o agente não tem patrimônio suficiente para adimplir esta obrigação, para cumprir com essa obrigação. Como que a gente faz? Aí nós caímos naquela situação do ganhar e não levar. Porque no nosso ordenamento jurídico, nós não temos, por regra, prisão civil por dívida, salvo no caso da dívida de alimentos, né? Hoje a única pessoa que vai presa no caso de prisão civil por dívida é o pai ou a mãe que não paga a pensão. Exatamente. Hoje nós já não temos mais, né? O Supremo entendeu que não é aplicado, né? Então não teria como você utilizar de outros meios a não ser os previstos no Código de Processo Civil, que seria a penhora, né? E outras constrições de patrimônio. Se ele tiver alguma coisinha, você vai pegar. Bem de família não pode. O que é o bem de família? O bem de família é aquele bem que ele utiliza para moradia sua e de seus familiares. A casa própria dele, ele, a princípio, não pode... A princípio, não. Por essa situação não. Ele não pode pegar. Não pode perder o bem de família. Entendi. E outros bens, ele pode ter retirado do seu patrimônio para ressarcir. O problema é quando ele não tem nenhum patrimônio passível de cumprimento desta reparação. Aí nós Às vezes ele vai ter a casa, mas você não vai conseguir receber, porque para esta dívida, a única casa dele a única casa é empenhorável. Então aí você não tem o que fazer. Não tem o que, a princípio não tem o que fazer. Então tem que ficar esperando um pouquinho também para ver. Esperar um pouquinho, ver se ele adquire algum patrimônio, que em regra, se ele tiver o conhecimento, ele não vai pôr no nome. Muita gente às vezes desanima, igual às vezes você está no programa anterior, no acidente automobilístico, e dependendo da situação que você vê do que te gerou o dano, você fala, nem vou questionar isso judicialmente, porque eu sei que eu não vou receber, vai ser um tempo que eu vou gastar, vou contratar advogado e eu sei que a pessoa não vai ter condições de me ressarcir. Infelizmente, isso acontece muito. E nós temos uma terceira possibilidade, que é o óbito do agente. Ele foi condenado a ressarcimento e ele faleceu. Como que a gente resolve isso? A ação ela está extinta? O direito da vítima está extinto? Não, não necessariamente. Só que aí nós entramos na esfera das sucessões, que de forma simples você tem que entender o seguinte: todas as dívidas deixadas, elas também vão fazer parte desse quinhão hereditário. Ou seja, meu pai faleceu e ele deixou dívidas, eu posso ser compelida a pagar? Depende.
Eu posso ser compelida a pagar desde que não seja com meu patrimônio pessoal. Então, imaginemos a seguinte situação. Meu pai causou um dano passível de reparação. Teve uma ação contra ele e foi reconhecido que ele realmente causou o dano e deve ressarcir esse dano. E ele vem a óbito antes de ressarcir esse dano. Neste momento, abre-se a sucessão. O que é isso? Todos os direitos e deveres que o meu pai tinha, eles vão formar um espólio. Então, vai ser verificado todo o patrimônio que meu pai deixou e todas as dívidas que ele tinha para pagar. Se o patrimônio que meu pai deixou, que seria a minha herança, for passível de pagar todas as dívidas, primeiro paga-se todas as dívidas para depois vir a título de herança. Agora, o problema é, se o meu pai tinha que indenizar e ele deixou a indenização de 1 milhão, mas ele deixou um patrimônio de 500 mil, sou obrigada a pagar 1 milhão? Não, eu vou pagar, vou repassar essa herança até o percentual do meu quinhão hereditário. Nenhum herdeiro vai ser obrigado a pagar além do que ele poderia receber a título de herança. E se o meu pai deixou esta dívida, né, esse dever de indenizar, e não deixou nenhum patrimônio a título de herança, nós caímos naquela regra anterior, ganhar e não levar. Porque os herdeiros não são obrigados a pagar dívida. Ou seja, uma coisinha começou com uma teoria, Sim. né? Chega a uma consequência, muitas vezes, porque se houve uma condenação judicial, Sim. né? Sim. Chega a essa discussão de sucessão. Exatamente. Né? Ou seja, como que as coisas... O direito ele é todo interligado, porque veja bem, nós temos a responsabilidade civil, nós temos a possibilidade da responsabilidade civil pela perda de uma chance. Ok, nós vamos ter uma decisão judicial que vai reconhecer ou não, né? Vai reconhecer ou não esse direito. A partir do momento que houve o reconhecimento desse direito, através de uma sentença que já não cabe mais recurso, que transitou em julgado, você vai ter o quê? Um título executivo, judicial, que você vai poder ir sobre o patrimônio do agente. Aí nós temos esses desdobramentos. O agente tem patrimônio? O agente não tem patrimônio? O agente faleceu? Aí no falecimento você tem que ver, faleceu deixando o patrimônio passível de pagar ou não? Né? Você tem que observar tudo isso. Ou seja... É um desdobramento. Professora Flávia, explica pra gente em quais ramos do direito que eu posso usar essa teoria. A teoria? Essa teoria da perda de uma chance. É só no direito civil? Como é que é? Não. Em que situações? Você falou que nas relações de trabalho também ocorre, Também temos. né? Toda vez que for verificado que existia uma real chance do êxito pretendido pela vítima e que por um ato ou uma omissão isso foi impedido, nós poderemos aplicar a teoria da perda de uma chance. O mais comum entre os ramos do direito para a aplicação dessa teoria seria o direito do trabalho, que foi onde tudo começou a ser difundido, né? Nós teríamos no direito civil obrigações, contratos, e nós teríamos também na relação consumerista, no Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, no direito do trabalho, eu citei já em programas anteriores a questão do empregador reter a carteira de trabalho do ex-empregado e, por decorrência disso, ele não firmar um outro contrato de trabalho. Ele perdeu uma chance de trabalho, né? Poderíamos aplicar dentro do direito do trabalho. Na esfera contratual, né? Eu assumo um contrato, você assume uma obrigação e você descumpre esta obrigação, ou você pratica um ato que dificulta o cumprimento dessa obrigação e, em decorrência disso, eu deixo de firmar uma nova obrigação, né? Perdi uma chance? Sim, eu perdi uma chance. Eu poderia ter tido um outro êxito que, em decorrência do descumprimento, eu não atingi, né? E no Código de Defesa do Consumidor é muito comum, né? Por exemplo, vou participar de um processo seletivo e eu preciso de determinado material. E eu fui até uma empresa e comprei, até um estabelecimento comercial e comprei este material. E este material não chegou a tempo. Ou chegou cheio de defeito. Ou chegou cheio de defeito que me impediu participar desse teste seletivo, por exemplo. Aí nós temos várias possibilidades, né? Esses são os mais comuns. Lembrando sempre que um único ato, ele pode atingir duas esferas. Só que lá no direito penal, por exemplo, a gente não aplica em regra isso. Se for verificado um ato criminoso, passível de ser responsabilizado pela teoria da perda de uma chance, ela cai na esfera civil. Aí, no caso, poderia ser outro juiz, então. Outro juiz. Entendi. São instâncias
comarcas e competências diferentes. Entendi. Bom, a gente vai fazer o intervalo, a gente volta já, não sai daí, que a gente tem mais um bloco para falar sobre responsabilidade civil, sobre a perda de uma chance. Até mais. Eu decidi fazer o Unifil para aprender na prática. Aprender entrando em contato com a profissão. Aprender fazendo com os melhores profissionais. Aprender criando os meus próprios projetos ou fazendo estágio na minha área. Eu decidi ganhar experiência antes mesmo de entrar no mercado de trabalho. É por isso que eu decidi aprender fazendo Unifil. Graduação com ensino de qualidade e a melhor estrutura da região? Então, você já decidiu. Olá, voltamos a apresentar o programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu estou aqui com a professora Flávia Alfaro. Nós estamos falando sobre responsabilidade civil e a perda de uma chance, né, professora Flávia? É o nosso terceiro programa, o último bloco deste terceiro programa. E eu queria que você explicasse para a gente a diferença de responsabilidade civil objetiva e subjetiva. O que é isso? O que isso gera em termos de dia a dia da gente? Sim, é muito importante essa diferenciação, sobretudo no dia a dia, para a vítima. Porque quando nós falamos em responsabilidade civil subjetiva, precisa estar comprovada a culpa do agente. Aquela culpa que eu já disse, lato sensu. Aquela culpa que decorre da negligência, imprudência, perícia ou do dolo. Tem que ter a culpa. Então, toda vez que nós falamos em uma responsabilidade civil subjetiva, nós vamos analisar, além daqueles 3 requisitos da responsabilidade civil, conduta, nexo e dano, nós também precisamos analisar se o agente agiu com culpa ou não. É subjetivo. Nós vamos ter que analisar essa característica subjetiva que está no agente. Se você não comprovar a culpa, e quando que nós não teremos a culpa? Caso fortuito ou força maior. Que é que você falou que exclui essa... Exclui, rompe este nexo. E aí nós não teríamos a responsabilidade civil. Ao contrário da responsabilidade civil subjetiva, nós temos a responsabilidade civil objetiva. Essa independe de culpa. Basta analisar esses 3 elementos. Teve a conduta, teve o nexo e teve o dano, a responsabilidade civil... Independência de culpa ou dolo, não analisa. Só que toda a responsabilidade civil objetiva, ela tem que estar prevista em lei. Né? A lei vai falar que a responsabilidade civil, ela é objetiva, que não cabe ao sujeito que sofreu o dano comprovar culpa ou não. No caso, a perda de uma chance, acho que a gente já comentou isso, é uma responsabilidade subjetiva. Depende. Depende do agente. Depende de quem Vai é o depender. agente. Se for os casos que nós colocamos, no caso lá da Miss, nos programas anteriores, Sim, do é Show do subjetivo. Milhão, se é um terceiro qualquer, é subjetiva. Aí, independe de ser culpa ou dolo, mas tem que comprovar se houve uma da imprudência, negligência e perícia ou se houve dolo. Ou se houve dolo. Em regra, sim. Mas aí sempre vai depender da natureza da responsabilidade civil. Porque, olha só, dentro da responsabilidade civil nós temos várias formas. Nós temos a contratual, a extracontratual. Dentro da contratual nós temos uma gama de responsabilidade. Responsabilidade pelo transporte, responsabilidade civil pela relação consumerista, responsabilidade civil do médico, do advogado. Então, nós temos várias formas de responsabilidade. Então, você sempre vai ter que, primeiro, analisar quem foi o sujeito que causou o dano. Quem foi o agente causador. Esse agente causador tem alguma legalização, uma previsão legal falando que a responsabilidade é objetiva ou não? Se ela é objetiva, o que nós temos que analisar? Nós vamos ter que analisar se se enquadra dentro disso. Aí, se é objetiva, cabe ao sujeito. Se é objetiva, eu não vou precisar provar não se houve culpa ou dolo. Só aqueles 3 elementos. Só aqueles 3 elementos. Se for subjetiva, eu tenho que provar os 3 com a culpa ou o dolo, no caso. E mesmo dentro de, por exemplo, uma situação consumerista, nós sabemos que o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que a responsabilidade civil ela é objetiva. Em regra, você não teria que comprovar a culpa. Basta o dano, o nexo e a conduta. Só que mesmo dentro do Código de Defesa do Consumidor nós temos algumas exceções, porque para toda a regra tem exceção. Por exemplo, profissional liberal, médico e advogado, por exemplo. A responsabilidade civil é subjetiva
ou não? Sim, ela é subjetiva, porque a obrigação dele não é de resultado, e sim de meios. Entendi. Então, né? no caso de você contratar um profissional liberal, rege-se pela relação de consumo. Em regra, Só que, em regra, sim. Só que aí, no caso, eu tenho que provar essa culpa para poder ter uma indenização do médico ou do advogado. Dependendo do serviço que ele presta, por exemplo, o médico e o advogado, ele não tem uma obrigação de resultado, ele tem uma obrigação de meios, ele não garante o resultado. Então, não deveria, né? Não deveria. Então, no caso, por exemplo, da responsabilização civil do advogado pela teoria da perda de uma chance, aplicar essa teoria, eu vou ter que analisar a culpa? Sim. Neste caso, eu vou ter que analisar a culpa. Numa outra relação, dentro do direito do consumidor, um produto que chegou com defeito e, por causa disso, eu não pude participar de um teste seletivo. Vou ter que comprovar a culpa? Pelo Código de Defesa do Consumidor, em regra, não. E no caso da administração pública, como é que fica? Se o agente causador do prejuízo foi a administração, foi o município, o Estado, enfim, foi Posso um agente aplicar? público, como é que é? Posso sim. Posso aplicar a teoria da perda de uma chance contra o Estado, contra um agente público, sim. E, em regra, o agente público ele tem uma responsabilidade civil objetiva. Né? É muito comum, inclusive temos julgados nesse sentido, da responsabilização civil do Estado pela teoria da perda de uma chance, nos casos em que o serviço público saúde não é prestado de forma eficiente. E por causa disso a pessoa vem ter um problema, um O dano. Estado teria seríssimos problemas, Sim. porque a gente sabe que tem muitos serviços Nós teríamos que pode gerar várias possibilidades da aplicação da teoria. Porque o Estado ele tem um dever de prestação de serviço público. E, por vezes, esse serviço público ele é prestado de forma defeituosa. Então, poderia entrar, com certeza. Eu tenho uma obrigação com alguém. Se eu não cumprir essa obrigação, ou o descumprimento de qualquer obrigação que as pessoas tenham, gera essa responsabilidade civil? Você gera o direito de reparar? Como é que é isso? Desde que exista um dano, desde que o descumprimento desta obrigação gere um dano, sim, aí nós teremos a responsabilidade civil. Lembrando que o descumprimento de uma obrigação, ele vai ter outras punições, né? Mas difere da responsabilidade civil. Por exemplo, eu posso ter o descumprimento de uma obrigação que vai gerar multa, que vai gerar a aplicação de uma cláusula penal, que vai gerar a correção monetária e outras consequências previstas dentro do contrato. Mas esse descumprimento também pode gerar outros tipos de dano, quer seja na esfera patrimonial, quer seja na esfera... Mesmo se não tiver no contrato, é possível? É possível, é possível. Tá. Porque às vezes você faz uma contratação, especifica ali uma multa, mas o descumprimento gerou um outro tipo de dano. Por exemplo, gerou um dano moral. Gerou um dano, em decorrência disso você teve o seu nome incluído no rol de mal pagadores. São várias situações que podem ocorrer. A existência de um dano patrimonial, que geralmente decorre de uma obrigação previamente assumida, ela não elimina a possibilidade de um dano extrapatrimonial, que aí nós teríamos a teoria da perda de uma chance também. Entendi. Então, quer dizer, mesmo eu tendo um contrato onde ele prevê só prejuízos em teses materiais, eu poderia, dependendo da situação ali, conseguir também, vamos colocar o dano moral, que é uma espécie, que é mais comum, eu poderia conseguir um dano moral, que é uma espécie de patrimonial. Sim. Nós temos várias formas de indenizações, né? Nós temos a responsabilidade civil que gera uma indenização de ressarcimento do prejuízo. E este prejuízo ele pode estar dentro de descumprimento de cláusulas contratuais, como além do contrato da obrigação. Te agradeço mais uma vez a participação nesse terceiro programa e eu quero sempre deixá-los avisados, comunicados que nós temos pós-graduação em Direito na Unifil. Se você está nos assistindo, saiba que nós temos uma série de áreas na especialização em Direito na Unifil: Direito Civil, Processo Civil, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Previdenciário, Direito Penal, Processo Penal, nós temos Imobiliário, Notarial, Perícias Judiciais, enfim. Se você é graduado e quer fazer uma pós-graduação em Direito, venha para a Unifil, preços espetaculares, e você pode ter até 4 certificações, hein? Até 4 títulos em 2 anos, né? Então é muito boa essa pós-graduação na Unifil, venha fazer com a gente. Eu agradeço a tua audiência, continue nos assistindo, muito obrigado, até o próximo programa.